Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, sou o professor Paulo Henrique, PH, estamos aqui no nosso curso de raciocínio lógico. Vamos trabalhar com mais um módulo aqui, mais um tópico do nosso módulo de questões lógicas, tá certo? Dessa vez, vamos falar um pouquinho da parte de associação lógica. Olha só, aqui cabe um pequeno detalhe com relação a esse assunto. Muito poucas bancas citam expressamente esse conteúdo programático nos seus editais, tá? Acho que eu vi uma vez numa prova da VUNESP onde ele colocou. Porém, dentre a abordagem geral, o conteúdo, normalmente eles botam, por exemplo, problemas de raciocínio. Problemas de raciocínio podem entrar a parte de associação lógica, tá certo? Então, o que é que a gente precisa entender? Primeiro, que não necessariamente o assunto associação lógica vai aparecer no seu conteúdo programático. O que é que pode aparecer? Ela cobra, mas de uma maneira mais genérica, mais abrangente do que está dentro lá do seu edital. Porém, não se deixa de cobrar. Desde os primórdios dos concursos, sempre tem gente aparecendo com a questão de associação lógica. Nos áureos tempos da década de 90 da ESAF, suas grandes provas para a Receita Federal, ela começou a trabalhar com a parte de associação lógica. Depois, bancas como FCC, FGV, VUNESP, FUNRIO, FUNCAB e diversas outras bancas, mesmo sem citar expressamente, trazem no seu conteúdo essa parte de associação lógica. E o que vem a ser, professor, essa parte de associação lógica? São problemas também, alguns livros também citam até problemas de correlacionamento. O que é que quer dizer isso? É quando ele aponta grupos. A questão, ele começa a citar grupos para vocês. Por exemplo, 3 monitores do Gran Curso, Max, Wagner e tem outro aí, Max, Wagner e tem mais um, eu esqueci, que eu já fui com ele e agora me esqueci. José, não lembro não, mas eu esqueci o nome. Sou para lembrar o nome das pessoas, sou uma negação. Mas os 3 monitores chegaram um dia do trabalho, no Gran Curso, aqui nos estúdios do Gran Curso, em seus 3 veículos. Uma Paraty, um Chevette e uma Brasília. Beleza demais. Esses 3 carros têm 3 cores, um verde limão, um rosa cheguei e um preto. Pronto, perfeito. Ou seja, ele está me dando um grupo. O grupo dos monitores, o grupo dos carros e as cores. E ele vai fazer correlacionamento. Ele vai dizer, o Max Existem 2 formas de abordagem, a primeira está aqui. Nas linhas a gente vai fazer uma tabelazinha para responder essa questão. Nas linhas nós vamos colocar o nome das pessoas e nas colunas o restante das informações. E a partir daí, lendo as nossas dicas que a questão vai nos pautar, a gente vai tentar preencher essa tabela. Perfeito? Vamos colocar em prática? Não tem mais nada que a gente fazer, não tem teoria. É sentar e resolver questões. Olha o que é que vai aparecer na minha tela aí. Opa! Alberto, Bruno e Carlos são alunos dos cursos de Administração, Direito e Matemática, não necessariamente nessa ordem. Pessoal, quantos alunos nós temos? 3, perfeito. Quantos cursos nós temos? 3, lindo e maravilhoso, já está dando a minha ideia. Eles são alunos de 1º, 2º e 4º período. Quantos períodos eu tenho? 3, muito bem. Então, olha só, e a partir, no entanto, sabe-se que ele me dá uma série de dicas que eu vou precisar associar o nome do aluno com o seu respectivo curso, com o seu respectivo período. Associação lógica. Perfeito? Esse é o casozinho de associação lógica que a gente vai ter que trabalhar, tá certo? Vamos lá? Vamos montar nossa tabela. A ideia da tabela será nome das pessoas, nome dos
Se você quer achar que quer botar o nome dos cursos nas linhas, nada disso muda, né? Eu entendo que fica mais fácil a compreensão, você sempre colocando o nome das pessoas, mas fica a teu critério. A ideia é que um desses grupos, alunos, curso e período, nesse nosso caso, tem que ser colocado nas linhas e as outras informações nas colunas. Meu amigo, joga na tela, por favor. Olha só. Vou colocar aqui o Alberto. O Bruno e o Carlos. Beleza. Nas outras agora, as outras informações, né? O curso, né? Os cursos que os três fazem é a administração, é direito e é matemática. E o período, né? O período que eles cursam. O primeiro, o segundo e o quarto. Pronto. A ideia da nossa tabela agora é descobrir, ao final, cada aluno com o seu curso e o seu respectivo período. Olha só, a ordem dessas informações, ela não necessariamente precisa ser seguida. O que vale para mim é o seguinte, é eu ter alguma informação inicial que eu tenha o nome da pessoa. Por exemplo, eu posso pegar o último aqui, ó. Carlos não é aluno de direito. Pronto, eu vou colocar essa informação eu vou colocar essa informação na nossa tabela. O Carlos, direito, eu vou botar um não. Beleza? Carlos, direito, não. Quando eu colocar um N de não, é só não, não faço mais nada. Perfeito? A dica logo acima, a dica 4, nos diz que Bruno está no primeiro período. Pronto, posso colocar? Posso, ó. Bruno, primeiro período, eu vou colocar o quê? Nesse campinho aqui, eu vou colocar o quê? Sim, um S de sim. Pode ser X, pode ser S. Eu gosto normalmente de colocar um S de sim. E realmente ele faz, o Bruno está no primeiro período. E toda vida que eu colocar sim, eu termino de preencher a coluna e a linha com não. Pronto, olha que beleza aí pra gente, tá? Vamos ler mais alguma coisa aqui? Pessoal, olha só, uma das coisas mais importantes que nós temos, se não a mais importante que nós temos numa questão de associação lógica, é o que o PH chama carinhosamente de cruzamento de informações. O que é que quer dizer esse cruzamento de informações? Eu tenho uma dica qualquer, a informação 1, a dica 1, na nossa lista. Teoricamente, uma segunda informação, ela é totalmente diferente, assim, não as liga de maneira nenhuma. Porém, se a gente pensar em ler as duas ao mesmo tempo, a gente gera uma terceira informação. De cara, não é muito claro a gente encontrar isso. A gente precisa trabalhar e aí mais do que nunca volta àquilo que a gente colocou. Lá em todas as áreas fala, a resolução de exercício é fundamental para o nosso aprendizado. Então, qual é a ideia desse cruzamento? Eu tenho duas informações que, teoricamente, não tem relação entre elas, mas na hora que eu cruzar, eu vou gerar uma terceira diferente. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que é que diz aqui o meu item 3. O aluno de direito está no segundo período. Essa informação, por si só, eu não tenho como colocar. Não existe um cruzamento entre direito e segundo período. Certo? Porém, através do cruzamento de informações, eu consigo gerar uma terceira informação. Primeira, eu descobri que o Carlos não é aluno de direito. Se o Carlos não é aluno de direito, guardei e inclusive já coloquei aqui. Mas eu digo que o aluno de direito está no segundo período. Cruza essas duas informações. O que é que me gera de terceira informação? Que o Carlos não estuda no segundo período. Captou aí? Ó, Carlos não é aluno de direito. O aluno de direito estuda no segundo período. Esse aluno de direito pode ser Carlos? Não pode,
porque ele não é aluno de direito. Então, Carlos não estuda no segundo período. Ó, Carlos não estuda no segundo período, logo ele vai estudar no quarto, ficando o segundo período para Alberto. Olha o que mais. O aluno de direito está no segundo período. O Bruno está no primeiro. Pergunto, o Bruno pode ser aluno de direito? Não, não pode ser aluno de direito. Fica bem claro, o aluno de direito é que está no segundo período. Esse aluno de direito pode ser Bruno? Não pode, porque o Bruno está no primeiro e o aluno de direito está no segundo. Cruzando essas duas informações, eu gerei uma terceira. O Bruno não é aluno do direito, sobrou para o Alberto. O que é bem lógico, né? Que já tinha colocado aqui para a gente, ó. O aluno de direito está no segundo ano. Que beleza. Vamos ver mais aqui, ó. O Alberto não é do curso de matemática, isso eu acabei de descobrir. Ele não é do curso de matemática. E o aluno do primeiro período, quem é o aluno do primeiro período? É o Bruno, não é do curso de administração. Morreu Maria Preá. Acabou-se. Olha só, o aluno do primeiro período, que é o Bruno, não é do curso de administração, logo ele vai ser do curso de matemática. Sobrou para o curso de administração o Carlos. Pronto, montei a minha tabelazinha. Ficou montada a minha tabelazinha com base nas informações e especialmente no cruzamento de informações. Agora, qual é a nossa meta? Olhar para as alternativas e ver qual é a que bate para a gente. Alberto é aluno do quarto ano do período de administração? Vamos ver. Alberto é do quarto período? Não, é do segundo período de direito. Alberto não é. Opa, bateu, ó, mesmo em cima. Ó. Alberto é o aluno do segundo período de direito. O Alberto é de direito e é do segundo período, gabarito da nossa questão, letra B. Tranquilo? Pode até testar as outras aí, você vai ver que não vai bater a nossa questão. Tranquilo? Olha para cá, pessoal. Ficou legal? Pronto. Esse vamos dizer, o norte que nós vamos seguir para a parte de associação lógica. Nós falamos no começo dessa aula que existem duas formas da gente trabalhar. Sete participantes de um torneio de tiro ao alvo, cada um disparando um único tiro. 4 deles, André, Francisco, Sérgio e José, são experientes e 3 deles, Eduardo, Fernando e Gabriel, são novatos. Sabe-se que ele começa a dar minhas dicas. Então, para que o só a primeira, a segunda, a terceira, depois a gente lê. Mas, ó, para que o novato dispare seu tiro, ele deve ser antecedido e precedido por um atirador experiente. Aqui, então, qual é a ideia dessa questão? Não dá para eu colocar na nossa tabela, temos 3 novatos, 4 experientes, não tem como a gente fazer essa tabela, mas eu posso pensar em uma fila de atiradores, do primeiro ao último, já que ele diz que tem, ó, dispare seu tiro, ele deve ser antecedido e precedido por um atirador experiente. Então, qual é a ideia? Os caras começam aqui, próximo, os atiradores. Então vamos imaginar uma fila de 7 pessoas, de 7 participantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 participantes. E eu vou só iniciar aqui o seguinte, ó. A gente vai ter que botar aqui uma posição. Aqui vai ser o primeiro, aqui vai ser o último. Até para a gente ter uma noção, uma ordem para essa situação, tá certo? Perfeito? Vamos ler as dicas? Olha só, essa dica aqui é fundamental. Para que um novato dispare seu tiro, ele deve ser antecedido e precedido por um atirador experiente. Pessoal, aqui é a grande sacada para a gente matar a questão. Olha o nosso pensamento. Leiam aí vocês quantos experientes nós temos. 4. Quantos novatos nós temos? 3. Os novatos,
esses novatos têm que estar antecedido e precedido por um experiente. Então eu tenho que ter um experiente aqui, aqui e aqui. Olha que beleza, só há uma forma disso acontecer. Como eu tenho 4 experientes e 3 novatos, olha o que é que vai acontecer, eles vão se encaixar. 4 experientes, entre eles vai ter um novato. Perfeito? Essa é a primeira dica que eles nos auxilia nessa montagem. Ou seja, eu vou ter, vou mudar a corzinha aqui, experiente, novato, experiente, novato, experiente, novato, experiente. Cumpri a minha primeira regra. Vamos ler agora as outras alternativas? Fernando é o segundo a disparar seu tiro. O Fernando é o quê, pessoal? O Fernando é novato, vou até riscar ele daqui. Ó, é exatamente o que está acontecendo, ó. O Fernando até para dar força à nossa primeira ideia dos novatos disparando entre eles. O segundo é quem que dispara? Um novato. É ele, o Fernando. Enquanto o Sérgio é o último atirador experiente a disparar. O que é que a gente conclui também do Sérgio? Que é o último atirado de toda a nossa fila. O Sérgio vai estar nessa posição, ele será o último. Beleza demais. Vamos para a próxima? Francisco dispara antes do que José dispara seu tiro, mas depois do que André dispara seu tiro. O que é que a gente consegue entender dessa história daqui? Deixa eu só marcar essa daqui, ficou ok. Tá? O que é que a gente consegue? Francisco dispara antes, ou seja, ele está mais próximo aqui do primeiro. O Francisco, aqui ó, Francisco dispara antes do José. Mas depois do André, ou seja, o André dispara antes que esses dois. Perfeito? Deixa eu só marcar o Sérgio aqui que eu já fiz também. Olha aqui, ó. Esses 3 exatamente que a gente acabou de colocar, André, Francisco e José, são 3 experientes, dos 4. Só que um deles, é o Sérgio, eu já tinha colocado. Quantas posições eu tenho? 1, 2, 3 nessa ordem. Morreu Maria Preá, meu povo. Olha para cá. O experiente o primeiro experiente é o André. O segundo experiente é o Francisco. Opa, Francisco. O terceiro experiente é o José. Vamos ver se tem mais dicas? Acabou. Dentre as opções, não é necessariamente correto. Marquem o não e marque o necessariamente, tá certo? A ideia é o quê? E aí é a nossa conclusão. O que é que vai acontecer, PH, com Gabriel e o Eduardo? Não sei. Eu sei que se um estiver aqui, o outro vai estar na outra posição. Se o Eduardo estiver aqui, o Gabriel tem que estar aqui. Se o Gabriel estiver aqui, o Eduardo tem que estar aqui. Vamos anotar isso aqui no nosso papelzinho? Vamos para cá? Olha só. Se o Gabriel estiver aqui, o Eduardo estará aqui. Por outro lado, se o Eduardo estiver aqui, o Gabriel vai estar aqui. Então, veja, eu não posso, pelo menos para essas 2 posições aqui, definir a posição deles. Só sei que se um estiver aqui, o outro vai estar aqui e vice-versa. Perfeito? Vamos para os nossos itens? Veja, a questão me pede para que não é necessariamente correto. É bem capaz de ser em cima daqueles 2 rapazezinhos ali. Mas vamos ler. Gabriel dispare seu tiro antes de Fernando. Isso não é necessariamente correto? Vamos ver. Gabriel, opa, passei errado, perdão. Gabriel, dispare seu tiro antes. Não, ó, antes de, peraí, eu esqueci. Fernando. Gabriel, atire depois que Fernando. Pronto, sempre. Não importa a posição dele. O Fernando vai atirar antes dele, né? Isso que está falando, né? Gabriel atire depois de Fernando, exatamente. Então, isso é correto. É necessariamente correto, tá? Sérgio dispare seu tiro depois de todos os atiradores novatos. Também é necessariamente. Ele é o último, ele vai ser o último a atirar de qualquer maneira pela nossa dedução.
Fernando é o primeiro novato a disparar? Também já tínhamos concluído isso. Fernando é o primeiro novato a disparar. Eduardo dispare seu tiro antes de José. Aqui não é necessariamente necessário. Veja que dependendo da posição de Eduardo, ele pode tanto atirar antes quanto atirar depois. Gabarito da nossa questão, letra D. Não é necessariamente necessário que o Eduardo dispare e dê seu tiro antes que José. E olha como essa outra ainda é tchutchuquinha, até que a gente vai ter tanta certeza que a gente está certo. José dispare seu tiro entre Eduardo e Gabriel. Ah, meu Deus, nem tenho certeza onde é que eles estão, mas uma certeza eu tenho. Então, letra D. Então, olha só, são dois métodos, são duas formas de resolução que a gente tem, uma com tabelinha, outra criando algum mecanismo que nos auxilie a montar essa associação lógica, tá? Através desse cruzamento. Viram as deduções lógicas que a gente fez, né? Pensando, raciocinando, ó, experientes e novatos. Isso tudo é que nos leva ao entendimento da nossa questão. Perfeito? Tem mais uma? Vamos lá, tem mais uma. Amanda, Brenda e Carmen são médica, engenheira e biblioteconomista, não necessariamente nessa ordem. Comparando a altura das três, a biblioteconomista, que é a melhor amiga de Brenda, é a mais baixa. Sabendo também que a engenheira é mais baixa do que Carmen e é necessariamente correto afirmar que. Olha só, meu amigo, joga para mim, por favor, joga para mim, faz um favorzinho, tira essa linha que tem entre o enunciado e as alternativas para eu ter um pouquinho mais de espaço para desenhar a tabela, tá? Pessoal, enquanto a gente bate um papo aqui, olha qual é a ideia dessa questão. Ele me colocou o nome das pessoas, correto? O nome das pessoas e as profissões dela, perfeito? Então, tabelinha para os dois. Fica a nosso critério a situação de a situação de mais baixa, mais alta, do meio, de colocar ou não na nossa tabela. Fica a nosso critério, beleza? Subir, para cima, para cima. Isso, tirando, isso. Pode deixar, e mais uma. Lindo e maravilhoso, é isso aí. Tá certo? Então, a ideia vai ficar a nosso critério. Se a gente quiser fazer um apoio para decidir quem é mais alto, mais baixo, vai dar certo. Se eu quiser colocar também na nossa tabela, também vai dar certo. Eu vou para essa segunda opção, tá? Vamos fazer assim, ó. Amanda. Deixa eu tirar um pouquinho mais que eu tenho espaço aqui. Brenda. Carmen. Médica, engenheira e biblioteconomista. E agora, vou criar mais uma terceira, aliás, um grupo de colunas aqui, fazendo assim, a mais alta, a do meio e a mais baixa. Novamente, eu poderia não ter essa coluna, fica a critério de vocês. Eu poderia ter um apoiozinho aqui do lado para decidir quem é que era mais alta, quem era do meio, quem era mais baixa. Vai dar na mesma, tá certo? Vamos ler as nossas dicas? Joga na tela, por favor. Comparando a autora das três, a biblioteconomista, que é a melhor amiga de Brenda, Stop in the Name of Love. Pronto. Será que tem algo que a gente consiga concluir daí? A biblioteconomista, que é melhor amiga de Brenda. Opa! Brenda pode ser biblioteconomista, meu povo não pode. Que beleza. Deixa eu até mudar de cor, né, pra gente fazer direitinho, né? A Brenda não pode ser... Opa, não pode ser biblioteconomista. Não pode. Se a melhor amiga dela é a biblioteconomista, tá certo?
A biblioteconomista é a mais baixa. Eu vou deixar anotadinho aqui, ó, BIB mais baixa. PH, se a biblioteconomista é mais baixa, eu posso concluir que a mais baixa não é a Amanda? Lindo e maravilhoso! Cruzamento de informações. Ora, se a biblioteconomista é a mais baixa, e nós descobrimos, fizemos a dedução de que Brenda não pode ser biblioteconomista, logo a Brenda não pode ser a mais baixa. É isso aí, ó, o Cucuru tá evoluindo aí, né? Os pokémons vibrando de evolução. A Brenda não pode ser a mais baixa. Sabemos que também a engenheira é mais baixa do que Carmen. Bom, olha qual é o pensamento que a gente precisa ter aqui. Primeiro, a engenheira pode ser a Carmen? Não, a engenheira não pode ser a Carmen, já que a engenheira é mais baixa que Carmen, perfeito? E o que mais que eu preciso saber também? Ora, se a engenheira é mais baixa que Carmen, Carmen pode ser a mais baixa? Não, Carmen não pode ser a mais baixa. Caiu a ficha? Caiu a ficha? Ó, sou Carmen. Carmen, engenheira, mais baixa. Então, a engenheira é mais baixa que a Carmen. Portanto, a Carmen pode ser a mais baixa de todas? Não pode. Tem alguém mais baixo que ela. Então, traz para cá. A Carmen também não é a mais baixa. A mais baixa será a Amanda. Quando eu colocar assim, restante da linha, não. Meu povo, quem é a mais baixa? Amanda. E qual é a profissão dela? Biblioteconomista. Coloco sim para Amanda, biblioteconomista. O resto da linha e da coluna não. Ok? Sobrou o que para a Brenda? Sim. Restante da linha e da coluna não. Sobrou para a Carmen ser médica. Pessoal, último detalhe para a gente. Quando eu digo assim, que a gente coloque sim e o restante da coluna e da linha não, é a linha que se refere ao grupo dele. Eu não vou tacar para cá, não tem nada a ver. Entre a parte das profissões, quando eu peço para colocar sim, é dentro do grupo dele, tá? Não vai tacar tudo para toda a linha não, porque senão vai dar problema, tá certo? Perfeito? O que é que falta a gente acabar agora? Bom, já descobri que a biblioteconomista é mais baixa. Depois, biblioteconomista é Amanda, não é isso? E agora, quem é mais baixa das duas? A Brenda ou a Carmen? Temos aqui a dica, ó. A engenheira é mais baixa do que Carmen. Quem é a engenheira? A engenheira é Brenda. Como a mais baixa de todas é a Amanda, a do meio será quem? Brenda. Ficando a Carmen a mais alta. Que beleza. Deduções lógicas, ó. Beleza demais. Sobrou a Carmen para ser a mais alta. E acabou. Né? Montada a nossa questão. Eu poderia muito bem, de novo, né, ter isso aqui à parte para a gente brincar um pouquinho, botar mais alto, mais baixo, botar uns bonequinhos assim, uma carinha, né? Mas fica à vontade de vocês. Vamos ler? Brenda é médica? Brenda não é médica. Carmen é mais baixa que a médica? Não, a Carmen é mais alta, a gente já descobriu, né? Então não pode nem pensar nisso. A Amanda é biblioteconomista, esse é o nosso gabarito. Cadê? Amanda é biblioteconomista. Ficou legal, meu povo? Traz para mim. Ficou legal? Belezinha? É nesse estilo que a gente precisa seguir para a resolução das nossas questões, tá certo? É nesse ritmo que a gente precisa seguir. Veja, nos dois exemplos que a gente mostrou especialmente, volta aqui, ó, o primeiro com tabela e o segundo sem tabela, até que com o terceiro que eu poderia fazer um meio termo, com ou sem tabela, mas o que importa acima de tudo é que vocês cruzem essas informações, tá? Como a resolução é tudo mental, é tudo raciocínio, é tudo dedução, e é a partir daí que vocês precisam ter. Façamos o seguinte, vamos dar um stop no Name of Love nessa aula agora, vamos dar um stopzinho, vamos terminar, calma, não acabou ainda não. Na próxima aula a gente traz mais alguns exemplos. Agora eu já vou jogando a questão para a gente começar a resolver. Combinado assim? Daqui a pouco, sai daí não, daqui a pouco eu volto. Ó, beijo no papai e na mamãe.